Olá, tudo bem? Sou o professor e pastor Divino Silva, falando aqui através do Instituto Vida Brasil. Vamos falar um pouco, em resumo, sobre a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela corresponde a 10 matérias, ou 10 assuntos principais, que leva a ser o entendimento de bibliologia à escatologia. Por exemplo, esta introdução bíblica nós podemos chamar também de bibliologia, o início da teologia sistemática, que é o capítulo 1, nós chamamos da teologia do conhecimento do princípio das coisas. Por exemplo, a Bíblia contém 31.173 versículos, somente uma curiosidade. No capítulo 2, nós vamos estudar sobre a teologia própria, mais conhecida também como teontologia. Vamos falar sobre a existência de Deus, a natureza de Deus e os atributos de Deus. E não esquecer sobre o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Já no capítulo 3, nós vamos entender sobre a cristologia, a natureza de Cristo, o ofício de Cristo, no caso, os ofícios de Cristo e também a obra de Cristo. Me lembro aqui de João, capítulo de número 1, o verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, centralizando assim na cristologia. No capítulo 4, vamos entender sobre a paracletologia. Vamos estudar sobre a unidade do Espírito, a natureza do Espírito e vamos falar um pouquinho também sobre essa questão do batismo no Espírito. Só lembrando que há pelo menos 7 tipos de batismo e nós vamos entender um pouquinho também sobre dons espirituais e fruto do Espírito. Só um detalhe, não é os frutos do Espírito, e sim o fruto do Espírito, pois se refere a ele, se refere a uma unidade específica. Só lembrando também que há diversidades de espíritos. Nesta matéria estaremos estudando sobre este assunto. Já no capítulo 5, vamos falar sobre os anjos, angelologia, sua natureza, sua classificação, seu caráter, sua obra e também falar sobre Satanás, anjos, demônios, espíritos, são assuntos também relacionados na matéria de angelologia. Um outro detalhe é o capítulo de número 6, que vamos falar sobre a antropologia bíblica, corpo, alma e espírito. Vamos falar sobre a origem do homem, a natureza do homem, a imagem de Deus no homem. Agora, já no capítulo 7, a martiologia é a doutrina em que se ocupa em estudar o pecado. No caso, o fato do pecado, a origem do pecado e a natureza do pecado. Agora, o capítulo de número 8 é soteriologia. É a doutrina em que ocupa-se em estudar o pecado. 3 aspectos da salvação: a salvação externa e interna, conversão, justificação, regeneração, a santificação, segurança da salvação e expiação. Nós falamos também sobre reconhecer, arrepender, confessar, aí vem o perdão. Já no capítulo 9, ainda falando sobre a teologia sistemática, nós poderemos entender detalhadamente sobre a eclesiologia, definição da igreja, natureza da igreja e a missão da igreja. Não basta simplesmente dizer que é a igreja, tem que ter o perfil da igreja, tem que ter a missão da igreja, tem que ter essa definição e essa natureza. Já no capítulo 10,
que é o capítulo final, vamos estudar sobre escatologia bíblica. Lembrando que a escatologia, ela não define só o fim das coisas, mas deve-se estudar também as profecias, os acontecimentos, para depois você tentar definir o que é o fim. E fim do quê? Porque cada princípio de texto existe um começo, um meio e um fim. Então você lendo a escatologia bíblica, você vai entender um pouco sobre isto e muito mais. Hoje nós estamos falando aqui detalhadamente sobre os assuntos referentes à teologia sistemática, só para você entender sobre cada matéria. Na próxima aula nós já estaremos falando sobre cada assunto em particular. Abraços, Pastor Divino Silva, Instituto Vida, valorizando a vida e o saber. Tudo de bom para você. Vamos para a próxima aula?